E aí, galera, tudo certo com vocês nesse pós-prova aí de Porto Alegre, Guarda Municipal? Hoje vamos fazer a correção. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Diego Soares. Eu falo aqui do canal Concurseiro Nato. Para quem não é seguidor nosso ainda, corre lá, não perde teu tempo, tá? Te inscreve ah, no nosso canal do YouTube aqui e se quiser, segue a gente lá no Instagram, @CN Concursos. Temos muito a acrescentar no conhecimento aí de vocês, tá? Questão 41, pessoal. Não vamos nos estender muito nas alternativas. Fazer um breve comentário e trazer o gabarito para vocês, tá? A questão número 41, desculpe, ela é sobre a Constituição Federal, certo? E na alternativa A diz que o município reger-se-á por lei orgânica, voltadas em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Esse é o nosso gabarito, então a alternativa A é o gabarito da questão 41. A questão 42 fala sobre a lei orgânica do município e tem por seu gabarito a alternativa B, conforme o aluno marcou, dizendo que nos 180 dias que antecedem o término do mandato do prefeito é vedada a apreciação de projeto de lei que importe alienação gratuita de bens municipais, tá? Então a alternativa B aqui é o nosso gabarito, a alternativa C não é o gabarito porque fala que altera os limites do município, tá? Questão 43. Essa questão, pessoal, é sobre a lei de improbidade administrativa, tá? Algumas leis aqui não é da minha alçada, então eu não vou comentar muito. Eu vou trazer o gabarito para vocês, tá? Diretamente. E a questão 43 aqui, o gabarito dela é a alternativa C, tranquilo? Pessoal, quem discordar ou de repente viu alguma coisa que a gente não viu aqui do curso, tá? E quiser comentar aqui embaixo como que vocês se saíram na prova, tá? O que que vocês acharam dessa prova aí? Se foi tranquilo, se não foi, ou até mesmo comentar sobre questionar algum gabarito nosso aqui também é tranquilo, porque pode ser que a gente deixou passar alguma coisa, tá? Questão 44 é uma questão sobre a lei 133 de 1985, tá? E essa questão aqui, o gabarito dela é igual o aluno colocou aqui, a pena de suspensão não poderá exceder a 90 dias, tá, pessoal? Isso aqui é legislação do município, ela implicará a perda de todas as vantagens. Então, a alternativa correta é a alternativa B, tranquilo? A gente está meio acelerado aqui, que a ideia é não fazer um vídeo muito longo para não ficar cansativo para vocês, ainda mais no domingo, né? Então, vamos lá. Questãozinha sobre o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa é uma questão muito interessante, pessoal. Por que que ela é uma questão interessante? Porque o inciso 1, o 2 e o 3 estão corretos, tá? O inciso 4, ele está errado, certo? E o inciso 5 também, mas vejam, o boletim de ocorrência circunstanciada aqui, ele será lavrado nos demais casos que não seja, né, esse que a questão traz, ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça. Então, esse boletim, ele também é, porém, não nesse caso. Então, por isso que ela está errada, tá? Então, aqui a nossa alternativa correta é a alternativa B, apenas 1, 2 e 3 estão corretas. Questão de número 46. Questão sobre a Lei Maria da Penha. Questão bem tranquila também, pessoal. O que que a questão diz? Que a autoridade policial deverá, o que que é um dever deles? Né? Fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro quando houver risco, tá? Eu fiz uma questão parecida esses dias, coloquei mesmo sem risco, então é quando houver risco. A alternativa B não existe. A alternativa aqui, a garantia de proteção policial,
A comunicação não é feita para a Defensoria Pública, tá? Encaminhar imediatamente o ofendido ao Ministério Público para que preste informações, isso aqui também não existe. Garantir proteção policial quando necessário, comunicar ao agressor, não, esse é o último cara a ser comunicado. Então, questão 46, o gabarito dela é a alternativa A. A questão 47 trata sobre a Polícia Administrativa, é uma lei municipal, tá? Ali e vai dizer o seguinte: que a Lei Complementar número 832, que dispõe sobre as medidas de polícia administrativa e de competência do município de Porto Alegre, estabelece que qualquer cidadão que constar a ocorrência de infração administrativa que trata essa lei, ele pode, tá? Ele poderá denunciar por telefone, e-mail ou aplicação via internet. Isso aqui a gente tratou na nossa revisão, a gente falou sobre isso, tem questões no nosso material sobre essa lei também que estavam aqui, tá? Questão 48. O Departamento Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do município, o Previmpa, lembra que eu falei sobre ele na nossa revisão? Então, caiu, viu, pessoal? Entidade autárquica com sede no Foro da cidade de Porto Alegre. Mas o que a questão quer saber, tá? Pelo que é constituído o Previmpa? Lembra que eu falei para vocês que eram três, né? São eles aqui: o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva. Questão que estava no nosso material e assunto de revisão que a gente trouxe para vocês também, tá? Questão 49. Plano de carreira do município. A alternativa correta, pessoal, na questão 49 é a alternativa A, tá? A alternativa E não é correta porque aqui não são 3 anos, são 2 anos, tá? Então, para a realização da progressão, será utilizado o critério que consiste alternadamente o princípio do merecimento e da antiguidade, aplicado vaga a vaga. É isso aí, a alternativa correta, a alternativa A. Questão de número 50. Questão de abuso de autoridade. Questão boa também de abuso de autoridade, tá? A alternativa D diz que os crimes previstos na lei que combate o abuso de autoridade são de ação pública incondicionada, ou seja, não depende da representação da vítima, né? Então, isso aqui está 100% correto. A alternativa B, pessoal, fala que a divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas pode configurar abuso. Não, não pode, tá? É defesa o crime de hermenêutica ou crime de exegese, que eles também chamam, né, que é a interpretação da lei. Então, não é punível, certo? Muita gente também marcou a B achando que poderia ser. Alguns alunos ali tiveram dúvida, por isso que eu estou explicando para vocês. Questão 51. A Lei de Execução Penal, a famosa LEP. Na LEP, pessoal, fala sobre o que estabelece o órgão da execução penal, quais são os órgãos da execução penal. Então, a questão trouxe 4 alternativas incorretas e apenas uma correta. E a nossa alternativa correta, que é o Conselho da Comunidade. Tá? Quem fez SUSEP aí há pouco tempo ainda lembrava dessa questão. Aqui, o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Questão muito tranquila para não perder em prova, tá? Alternativa A fala que a guarda fica sujeita a regulamentos disciplinares militar. Não, a guarda ela é civil, tá? Municípios limítrofes podem, mediante consórcio público, utilizar reciprocadamente o serviço da guarda? Pode sim, pessoal. Podem. A alternativa B é a nossa correta, a C está incorreta porque a guarda não é subordinada ao poder legislativo, ela é subordinada ao poder executivo municipal. O município deve criar em lei orgânica a guarda. Alguns municípios até
tem na lei orgânica, mas a prerrogativa de criação da guarda está lá na Constituição Federal, no artigo 144, tá? E não na lei orgânica. E a alternativa E diz que estar em gozo dos direitos políticos não é requisito. Tá errado, ele é um requisito sim. Tranquilo? Questão 53. Deixa eu ver se eu pulei alguma. Não. Questão 52, 53. Vamos lá. Código Penal pede para assinalar a alternativa correta, tá? No Código Penal, pessoal, não há crime quando o agente pratica o fato em estrito cumprimento do dever legal. E não é somente em estrito cumprimento do dever legal, tá? É qualquer uma das excludentes de ilicitude, sendo, contudo, punível excesso doloso e culposo. Lembrando, os dois são puníveis. Na alternativa E, fala que apenas o excesso doloso é punível, e por isso que ela está errada, tá? A alternativa D diz que aquele que tem o dever legal de enfrentar o perigo pode igualmente invocar o Estado. Se ele tem um dever, pessoal, tá? O estado de necessidade não se aplica a ele, tá? Porque ele é um agente da lei. Então, ele vai invocar aí a legítima defesa ou o estrito cumprimento do dever legal. Tranquilo? A questão 54, então aqui o nosso gabarito é C, tá? A questão 54 diz que o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o famoso SINAPIR, que a Fundatec gosta muito, né? E agora essa banca também trouxe esse assunto para a prova aqui, a La Salle, diz que nos estabelecimentos de ensino fundamental, médio, público e privado é obrigatório o estudo da história geral da África e da história da população negra e está correto que a alternativa E é o nosso gabarito, tá? Questão 55. Questão sobre a Constituição Federal e ela pede o quê? A exceção. Nessa questão, ela é bem difícil, tá? Eu joguei ela difícil porque ela entrou num assunto meio criterioso. Recusar fé a documento público é vedado, só que ele quer exceção, ele quer o que é permitido aqui nesse caso, tá? E o que é permitido? Manter com representantes das igrejas relações de dependência ou aliança quando, na forma da lei, houver colaboração de interesse público. Isso é permitido. O que a Constituição fala? Que é proibido quando não houver a colaboração de interesse público, tá? Então, como a alternativa E trouxe que há essa colaboração, ela está certa e ela se torna a nossa exceção. Por isso que esse é o gabarito, tá? Questão 56. Fala também do Código Penal e aqui das penas restritivas de direito. O que não é uma pena restritiva de direito aqui, né? A questão que a exceção é a nossa pena de detenção. O restante, todas elas são penas restritivas de direito, tá? Questão 57. Então, essa questão aqui, pessoal, também é sobre a nossa Lei Municipal 12.395, sobre uma lei municipal, tá? Também trouxemos essa lei no nosso material e lá nessa lei traz as seguintes alternativas. A lei fala, né, sobre os locais onde há reserva de privacidade, sobre as câmeras de vigilância ou monitoramento para fazer a captação dessas imagens. E as alternativas, a questão quer saber qual não é o ambiente, né, o qual não é o local indicado para fazer a captura dessas imagens, o que não condiz aqui com os locais apresentados. Então, o que não condiz é o interior de órgãos públicos e privados, tá? Isso aqui não condiz, essa é a nossa alternativa correta, esse é o nosso gabarito. A questão 58, ela é uma questão sobre aqui a lei de drogas, tá?
a Lei 11.343, e ela pede a exceção aqui. Então, dispõe que os crimes previstos no artigo 33, né, o famoso tráfico de drogas, CAPT, são insuscetíveis, né? Eles são inafiançáveis e suscetíveis, no caso a questão trouxe aqui, são insuscetíveis de. Então, graça, ele é insuscetível, indulto também, anistia também e liberdade provisória também. O que ele não é insuscetível aqui é o livramento condicional. E a questão pede a nossa exceção. Portanto, o nosso gabarito aqui é a alternativa A. Questão 59. Também sobre a lei de drogas, tá? Essa um pouco mais complicada, mas para o pessoal que estudou, tirou de letra aí. Recebidos em juízo o auto do inquérito policial, né, de comissão parlamentar de inquérito, a CPI, ou peças de informação, dar-se-á vista ao Ministério Público para, no prazo de 10 dias, adotar uma das seguintes providências. Requerer o arquivamento, sim, está correto. Requisitar as diligências que entenderem necessárias, também, pessoal. Aqui o pessoal ficou com um pouco de dúvida, porque oferecer denúncia, né, ou arrolar até 5 testemunhas, e está correto, são 5 mesmo, tá? O que está errado é isso aqui, ó. Por quê? Porque esse prazo não são 15 dias, esse prazo ele é de 10 dias, tá? Por isso que apenas 1, 2 e 3 estão corretas, no caso, a alternativa A. E para finalizarmos, então, a questão de número 60, a última questão, que fala sobre o Plano Nacional de Segurança Pública, tá? E Defesa Social, e diz o seguinte: destinado a articular as ações do poder público, né, que a União instituirá o plano e ele será destinado a articular as ações do poder público, exceto quando ele for para oportunizar a reinserção social de criminosos ambientais e os demais que praticam delitos contra o patrimônio público. Isso aqui não condiz, por isso que ele é a exceção, o restante todas estão corretas aqui, nosso gabarito, alternativa D. Finalizando então a nossa correção, quem quiser o material, né, lá nos stories a gente postou questão a questão e suas alternativas corretas. Quem quiser conferir lá é @cnconcursos. Quem não é inscrito no canal, nós pedimos que, por favor, se inscrevam, nos ajuda muito e nos incentiva a trazer cada vez mais conteúdos aqui para vocês. Certo, pessoal? Valeu então, um abraço e até a próxima.